A legislação diz que a educação pré-escolar é universal e gratuita para todas as crianças de 4 e 5 anos. Mas todos os anos, centenas de crianças não têm vagas nos estabelecimentos públicos. Estará o Estado em incumprimento? As respostas estão na reportagem especial Era uma vez uma lei. O pesadelo começa em julho, quando são afixados os resultados das colocações das crianças nos jardins de infância da rede pública. A inscrição a tempo, escolhi as 6 escolas disponíveis para preenchimento e o meu filho não entrou em nenhuma. A gente, pelas datas de nascimento, já estávamos a contar que realmente ele iria entrar este ano, pelas datas de nascimento. Só que quando saíram as listas definitivas das escolas é que vimos que ele não entrou, derivado dos outros meninos de 3 anos terem entrado primeiro que ele, neste caso. Nas grandes cidades, a corrida a estas vagas é tanta que já parece normal ficar de fora. Desloquei-me à sede de agrupamento para falar com alguém responsável. De início não havia ninguém que me pudesse atender. Depois, a muito custo, lá consegui falar com a diretora do agrupamento, que me disse, e até mostrou a lista de espera, que me disse que realmente não havia vagas, que a lista de espera era enorme. Tinha inclusive meninos que têm 5 anos. Já foste à escola? Não. Porquê? E querias ir à escola? Queria. Se não foste para a escola, onde é que tu foste? Onde é que tu tens estado? Na casa da avó. No ano letivo passado criámos 100 novas salas. E neste novo ano letivo, que agora vai iniciar-se, vamos criar 70 novas salas de jardim de infância para as crianças de 3 anos. E neste momento, em 85% dos concelhos, já há uma oferta universal de pré-escolar para todas as crianças de 3 anos. As palavras do Primeiro-Ministro foram proferidas este verão. Palavras que têm um sabor amargo para quem não vê onde estão essas salas. Basicamente disseram que não havia vagas, que havia meninos de 5 anos ainda para entrar, portanto o meu filho ainda estaria depois, e realmente a lista era extensa. Tem ideia de quantas crianças estariam também na lista de espera? Não tenho ideia da lista toda, mas antes do meu filho, cerca entre 30 a 50 estariam. Parece que nem o próprio Ministério da Educação sabe o que quer dizer. Nós questionamos o Ministério da Educação, gostávamos de saber onde é que as salas tinham sido abertas. E o Ministério da Educação remeteu-nos para informação posterior. E, portanto, continuamos a não ter essa informação. Este ano, dezenas, em alguns casos centenas de crianças ficaram de fora, sem lugar na escola pública, em listas de espera intermináveis. Chegou-nos a informação que haveria à volta de 200 crianças que não tiveram assento nas escolas do pré-escolar do agrupamento primário. Agora, a questão que se levanta também no meio destas todas, quantas é que teriam 3 anos e quantas é que teriam 4? Sem saberem a quem recorrer, os pais querem reclamar por justiça. No portal da queixa, são às dezenas as reclamações sobre a educação pré-escolar. Muitas delas de pais informados e inconformados com uma lei que não é cumprida. A injustiça começa quando a lei publicada em 2009 refere desde logo que a educação pré-escolar é universal para todas as crianças a partir dos 5 anos de idade. No mesmo artigo, e para não haver dúvidas, é bem explícito que isso implica que o Estado tem de garantir o acesso a todas as crianças e em regime de gratuitidade. Em 2015, uma alteração à lei passa a prever a universalidade também às crianças de 4 anos. Há 2 anos que a lei existe, mas tem sido ignorada pelos sucessivos governos. A Record TV pediu a um advogado experiente em direito público para analisar esta lei e a leitura que faz é clara. A legislação última, que foi publicada em 2015, que vem abrir a possibilidade de se criar uma rede de estabelecimentos pré-escolares, mas só a partir dos 4 anos,
não está em execução nem pode ainda ser exercido o direito por parte dos cidadãos, porque essa mesma lei prevê no seu último artigo que só entra em vigor quando for regulamentada esta lei por um decreto-lei que ainda não saiu. Por isso, apesar de estar na lei, é letra morta e não pode nenhum cidadão ainda exercer o seu direito a inscrever os seus filhos numa educação pública pré-escolar. Isto significa que o Estado não está em cumprimento? Isto significa que o Estado está em cumprimento. Não é? Pela Constituição, ele tinha o dever de garantir uma educação pré-escolar a partir dos 3 anos de idade. Não o fez e, apesar de o prever numa lei da Assembleia da República, na verdade remeteu para uma legislação por decreto-lei do Governo que ainda não saiu. E enquanto não sair esse decreto-lei, na verdade não existe. Na sede de um agrupamento de escolas em Odivelas, uma conversa entre uma mãe e a diretora de agrupamento foi gravada. No áudio a que a Record TV teve acesso, ouve-se o impensável. Aquilo que dizem por aí é que não colocaram ninguém de 2013. No despacho normativo publicado este ano em Diário da República, diz ainda que, ficando em lista de espera, os pedidos seguem imediatamente para os serviços do Ministério da Educação, com o objetivo de ser encontrada uma solução para as crianças sem vaga. Mas, na prática, o que é que realmente acontece? Escrevi então um e-mail para a escola, onde penso que se calhar a diretora, que foi para esse gabinete que eu escrevi, respondeu-me a dizer um e-mail a dizer que o meu filho estava bem colocado, metia-me lá o decreto-lei que era para eu poder ler. Bem colocado na lista de espera. Exatamente. Parece que ninguém tem conhecimento da lei. Nem, por exemplo, as pessoas com quem eu falei ao telefone da DGEST sequer concordavam com que o meu filho tem direito. Entraria se houvesse vaga, se não houvesse, paciência. Em outro ponto da conversa, num agrupamento de escolas em Odivelas, a diretora diz até que falou com a Câmara Municipal. Mais uma vez, a desresponsabilização parece ser a palavra de ordem. Eu já liguei não palavras para a Câmara para saber que eles não colocaram ninguém de meus pais. Mas é que eles têm que colocar. Não, tem que colocar se tiver vaga. Não, é universal. Sim, é 4 anos. Eu sei, mas quer dizer, tenho uma lista de espera. Tem que arranjar algo. Aqui a questão da decisão política é o essencial. Mas depois temos que saber também qual é o papel das autarquias e ter a consciência que existem algumas autarquias que veem nisto um custo quando precisam de pavimentar a estrada tal ou arranjar o saneamento entre tal parte, não é? Estão-nos a tirar areia para os olhos. Estão a dizer que fazem o que não fazem e estão a desrespeitar os direitos das crianças, porque é um direito, vem na lei. A vida custa a ganhar a todos, mas para mim o que ainda é mais revoltante é esta falta de responsabilização do Estado para um serviço que diz que presta e não presta e nem sequer se dignar a informar os encarregados de educação, a tentar arranjar alternativas para a falha deles. Isto é que me revolta. Ainda que seja um processo longo e que se arrasta há vários anos, só numa história de encantar é que se perspectiva que as salas de jardim de infância sejam suficientes para acolherem todas as crianças de 5, 4 e até 2019, as de 3 anos. Não basta dizer vamos alargar o pré-escolar aos 4 anos e depois aos 3 anos. E para alargarmos isso, ou o Estado tem que criar contratos de associação com entidades privadas que possam fornecer o serviço, ou tem que construir escolas, e as escolas não se constroem assim de um dia para o outro. Está aqui alguma coisa que não está a funcionar. Se há uma oferta, não é? Se é obrigatório oferecer até aos 4 anos e até final de 2019 aos 3 anos, têm que ser criados mecanismos no sentido de conseguir oferecer realmente. Que faz imensa confusão, por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro dizer, para todo o país ouvir, que os meninos de 4 anos têm todos lugar na escola e que em 2019 quer pôr todos os meninos de 3 anos. Isso é inconcebível. Se nem os de 4 estão, muito menos estarão os de 3 daqui a um ano. Porque o ano letivo de 18-19 já começa daqui a um ano. Após queixas sem reação no Ministério da Educação, na autarquia,
na Direção-Geral da Educação. Para este advogado especialista em direito público, não há dúvidas. O Estado pode ser chamado a responder por se ter demitido da sua função e por deixar as crianças sem o direito de frequentarem a escola pública. É facultativo para os pais, não para o Estado. As associações de pais, em conjunto, ou um pai sozinho, pode suscitar a questão junto do Presidente da República ou do Provedor de Justiça no sentido de desencadear a inconstitucionalidade por omissão, pedindo, no fundo, ao Tribunal Constitucional que declare essa omissão legislativa e requerendo ao Governo que publique essa tão esperada lei que tarda a existir. Após vários pedidos de entrevista ao Ministro da Educação e aos Secretários de Estado, nem uma resposta do Ministério. Vitória, Vitória, acabou-se a história.